Nesse vídeo de banco de dados, nós vamos analisar dois exercícios, já trouxe eles parcialmente feitos, para nós discutirmos alguns detalhes bem específicos. Então, nesse exercício, qual que é o enunciado? Um restaurante precisa cadastrar os itens do cardápio, cada item deve ter nome, olha lá, nome, descrição e preço, e é claro, a chave primária dele. Também deve cadastrar pedidos, né? Cada pedido deve ter um item do cardápio, certo? Conclui o item do cardápio, o número da mesa, a data e a hora. E, é claro, o código do pedido, que é a chave primária. Bom, o que falta a gente fazer aqui? Repensar esse relacionamento. Vamos lá. Ó. Seguindo o enunciado ao pé da letra, olha o que é solicitado. Cada item, cada pedido deve ter um item do cardápio. Então, olha só. Cada pedido inclui um item. Então, já deu pra gente a cardinalidade. Embora eu acho discutível essa cardinalidade. E um item, evidentemente, não pode ser pedido só uma vez e pronto, nunca mais pode ser vendido, né? Então ele teria que estar em N, às vezes em N pedidos, tá? Então, e dessa forma aqui eu resolvi o enunciado, tá? Tem os atributos que ele solicitou e eu fiz a relação 1 para N. Evidentemente, quem vai receber a chave estrangeira? Pedido. É o lado que tem N. Então, um item vai ceder a chave primária, código item, como chave estrangeira de pedido. Bom, mas esse enunciado aqui ele tem um problema muito sério. Muitas vezes é feito por um leigo que não tem noção, né, da tecnologia e a gente não pode interpretar o pé da letra. Então, olha só. Vamos supor que no meu pedido eu pedi um refrigerante e um sanduíche. Né? Aí o que eu posso fazer? Ó? Vai trazer o código do refrigerante, tá? Ah, pedi o refrigerante, tá aqui. E aí, na hora que eu for trazer o código do sanduíche, como é que eu vou fazer? Vou substituir o do refrigerante, porque só vai ter uma chave estrangeira aqui. Certo? Se você pensar, vai ter só uma chave estrangeira com o código do item. Vai ter que criar 2 pedidos por mesa para cada item, né? Para cada item vai ter que ter vários pedidos. Então, é um modelo que não funciona. Tá? Essa cardinalidade não funciona. Então, o que é sugerido nesse caso? Tá? Não uma relação simples dessa. E sim uma entidade associativa. Eu vou apagar essa relação. O que é uma entidade associativa? Uma entidade associativa ela é o seguinte, ela é uma entidade, né, como o próprio nome já diz, e serve também como associação. Isso aqui no banco de dados vai ser uma terceira tabela, vai ter a tabela item, tabela pedido. Tá? Por que isso é necessário? Porque a gente já viu que um item pode estar em vários pedidos. N pedidos. E, pela lógica, um pedido pode ter vários itens, né? Não faz sentido restringir apenas um item. Então, é uma relação N para N. Toda vez que você fizer uma relação N para N, tá, é essencial que você tenha uma entidade associativa. Por quê? Porque eu não posso passar o código do item para o pedido, que senão eu restringo o pedido a um item. E eu não posso passar o código do pedido para item, porque senão eu vou falar que o item só pode ser vendido uma vez, né? Então, eu faço uma entidade associativa. Ela vai virar uma tabela, tá? Ela, obrigatoriamente, ela tem que ter 2 chaves estrangeiras. Não necessariamente são os únicos itens que ela deve ter, certo? Mas, obrigatoriamente, ela tem que ter 2 chaves estrangeiras. Uma, a chave estrangeira código item, né? Código item, certo? Que vai relacionar um item a uma outra chave estrangeira, né? A tabela pedido. Então vai ter que vir aqui o código do pedido. Então, olha só. Fechei a ligação aqui. Então eu vou fazer esse relacionamento N para N. E agora o que acontece? Eu vou guardar aqui, eu vou dar um nome, né, para ela. Então um pedido possui itens, né? Possui itens. Então, quando tecnicamente a gente olhando isso aqui, o que quer dizer? Quer dizer que é uma ligação N para N e para cada pedido que eu fizer, para cada item de um pedido, então tem um pedido número 10, por exemplo.
E aí, para cada item que eu for solicitar, eu vou criar uma linha nessa tabela que vai ter o código do pedido, né, número 10, e o código do item. Então, se tiver lá 5 itens num pedido, vai ter 5 linhas com esse código do pedido e associado a outro código de item, certo? Ter 1000 pedidos, 1000 itens num pedido, né? Então vai ter 1000 linhas, cada linha vai ter um código, né? Repetindo o código do pedido e o código do item escolhido, tá? Pode repetir? Pode. Eu pedi dois refrigerantes, tá? Vai lá ter 2 linhas idênticas, código do pedido e código do item, certo? Por isso aqui tem que ser chave fraca, tá? Eu posso deixar essa entidade como sendo uma entidade fraca. O que seria isso? Uma entidade sem chave primária, só com chave estrangeira, ou poderia criar uma chave primária própria dela, mas eu acho que não faz muito sentido, embora não seja proibitivo, tá? E nós vamos ver em outros exemplos que teria vários outros campos que a gente poderia colocar aqui, certo? Poderia colocar, por exemplo, né, se fosse uma venda, não um pedido de restaurante, eu poderia ter colocado o preço da venda. Ah, mas já não tem no item, né, no caso? Não, mas na hora da venda você pode negociar um desconto, né? Ou você tem que pensar que a venda tem que ter um valor de venda fixa para armazenar lá. Posteriormente, se aumentar o preço do item, não vai mudar o valor da venda, certo? Mas nós vamos ver exemplos assim. Então, quando você detectar ligação N para N, tem que ter a entidade associativa. Vou passar por um outro exemplo, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou dar um zoom para a gente ler o enunciado. Uma empresa possui diversos estoques. Cada estoque tem que ter endereço, endereço, cidade, telefone, responsável. E aí eu vou ter vários produtos, né? Cada produto, nome, descrição e a quantidade disponível, tá? E cada estoque pode armazenar um tipo de produto. Bom, vamos analisar. Aqui eu deixei só um nome errado. Vamos analisar o que tem feito primeiro. Então, eu tenho uma empresa que tem vários estoques. Essa empresa vende vários produtos, mas tem uma restrição muito estranha aqui, ó. Cada estoque só pode armazenar um tipo de produto. Então, vamos ver esse modelo aqui que já está criado para a gente trabalhar modificações em cima dele. Olha só, o que tem de essencial ali que está no enunciado? Produto e estoque, tá? Produto e estoque, então o produto está relacionado a estoque. Vamos só ver as outras tabelas que trata. Aqui são os atributos, né, solicitados no enunciado, certo? Um detalhe, endereço, tá? Não deveria colocar como um campo aqui do estoque, certo? O endereço não deveria colocar como um campo. É uma prática que a gente deve evitar, certo? Porque o endereço, né, até pela normalização, ele não faz parte do estoque. A gente poderia dizer a mesma coisa, o telefone, o responsável poderia ser uma tabela à parte, certo? Mas aqui eu queria frisar uma organização melhor. Por quê? Se você faz compra no site de vendas online, né, você pode cadastrar vários endereços. Então seria interessante você ter separado o endereço das demais entidades, porque eu poderia cadastrar vários endereços e aproveitar já cadastros anteriores de endereço, né? Então a mesma pessoa poderia ter vários endereços. Evidentemente, um estoque não precisa ter vários endereços, né? Senão seria estoque diferente. Mas é para mostrar uma boa prática aqui em relação ao endereço. Em um vídeo anterior já mostrei uma boa prática em relação ao telefone, certo? Não vamos fazer todas as boas práticas aqui, porque olha o tamanho que já está esse problema aqui. Bom, então olha só, um estoque está relacionado ao endereço, certo? Já a gente vai falar das cardinalidades. Aí o endereço tem várias informações, o ID dele, né, logradouro, que seria a rua, número, complemento, o bairro e o CEP. Certo? Então seria próprio desse endereço. Bom, mas e a cidade e o estado? Bom, a cidade não pertence ao endereço, né? O endereço pertence à cidade. O endereço está localizado na cidade. E para cada endereço, vamos supor, eu tenho lá 50 mil clientes na mesma cidade. Eu vou cadastrar 50 mil vezes, 50 mil endereços e digitar 50 mil vezes o nome da cidade, né? Fica meio sem sentido. Então compensa ter um cadastro à parte de cidades, uma entidade, que vai ter a princípio só o nome da cidade e a chave primária dela, certo? Assim eu aproveito, cadastro só uma vez a cidade e sempre faço uma relação entre o endereço e a cidade. E, novamente, eu não preciso digitar para cada cidade, tá,
o estado e a sigla novamente. Não, eu faço um cadastro prévio do estado, vou ter lá o ID do estado, o nome e a sigla, e vou relacionar ele à cidade. Tá? Então vamos colocar as cardinalidades, partindo daqui dos casos mais simples até chegar ao caso mais complexo. Então vamos lá, um estado pode ter N cidades, né? Eu vou ter dificuldade com espaço aqui. Deixa eu dar um espaço maior. Aí já bagunçou tudo aqui, né? Então eu vou ter que colocar a cardinalidade aqui, ó, a cidade. Às vezes esse software nos complica, né? Você clica e não consegue digitar o texto. Aí. Então eu vou colocar aqui maiúsculo para ficar maior, né? Uma cidade, um estado pode ter várias cidades. E uma cidade não tem como pertencer a vários estados, né? Então só pode pertencer a um estado. Opa, um estado. Certo? Então aqui fica implícito, já tem atributos demais, eu não vou colocar mais atributos. Implícito que o ID do estado vem como chave estrangeira para ID da cidade, porque aqui é o lado N. Tá? Então o estado pode ter N cidades, mas uma cidade só pode estar em um estado. Vamos pensar aqui, ó, o endereço e cidade. Bom, uma cidade pode ter vários endereços cadastrados, né? Vários endereços cadastrados. E um endereço tem que estar numa cidade, né? Não tem como estar em dois municípios diferentes. Tá? Então, só um. E, novamente aqui, implicitamente, o ID da cidade vem como chave estrangeira para endereço, porque é o lado N da relação. Seguindo aqui, ó, o endereço. Tá? Um estoque, a princípio, possui apenas um endereço. Vamos aqui facilitar. Isso. Então, um estoque só pode não ter um endereço. Se é endereço diferente, é outro estoque, né? E agora vem uma dúvida que a gente vai ter. Um endereço, quando eu falei assim, se fosse um cliente, um site de compras online, ele poderia ter vários endereços, né? Mas aqui não faz sentido também, então um endereço, né, poderia pertencer a um ou mais clientes, né? Porque vamos supor que tem duas pessoas na mesma casa que fizeram a mesma compra e vão compartilhar o endereço. Ou cadastrar endereços duplicados, né? Isso é possível também. Mas pensando aqui, um endereço só pode pertencer a um estoque também, nesse caso, né? Não tem como ter dois estoques, dois endereços para o mesmo estoque, dois endereços diferentes para o mesmo estoque, tá? Se você falar, é uma distribuidora, aí faria sentido, né? Se você falar, é uma distribuidora que pode ter vários endereços, aí tudo bem, certo? Pensando no exemplo do problema, no enunciado, vamos considerar que é um estoque apenas. Então, quando você tem uma relação 1 para 1, aí você escolhe, né? Eu quero mandar o ID do estoque para endereço ou endereço para estoque, né? Então, isso aí ficaria a cargo do programador. Eu acho do DBA, né? Eu acho mais lógico, nesse sentido, passar o ID do endereço para o estoque, certo? Mas, se você descobriu que tem uma relação 1 para 1, você tem liberdade para escolher para onde que vai, certo? Não compensa fazer uma troca mútua, né? Eu mando o ID para cá e o ID para cá. Não compensa, certo? Mas repetindo, num caso real, talvez isso aqui a gente tivesse que pensar que seria uma distribuidora. Uma distribuidora pode ter vários endereços. Bom, os dados do estoque são bastante simplificados, né? Pelo enunciado, e nós vamos deixar assim porque a gente já preocupou com outras coisas nesse problema. Agora vem a grande questão aqui, ó. O estoque e produto. Tá? O estoque e produto. Ele disse no enunciado para a gente que um estoque só pode armazenar um produto. Pensa se isso é viável na prática. Então, se eu tenho 50 produtos lá venda na minha empresa, eu tenho que cadastrar 50 estoques diferentes, porque cada um só pode ter um produto. Mas e o mesmo estoque vende dois produtos? Então, eu vou ter que cadastrar ele duas vezes, né? Pensando nessa lógica. Então, não é viável. Tá? Aqui é uma relação N, porque na prática a gente não pode fechar os olhos para uma questão tão prática, tão real, né? Um estoque tem que ter a possibilidade de vender vários produtos. Pode ser que ele tenha apenas um, tá? Mas normalmente se vende mais de um produto, ou às vezes o mesmo produto, mas por exemplo em quantidades diferentes. Por exemplo, se for um solvente, pode ter
diferentes marcas e diferentes volumes, né? E um produto poderia estar em vários estoques, porque, né, não tem monopólio. Então, o mesmo produto poderia estar sendo encontrado em vários estoques, a preços diferentes, a localizações diferentes, horário de atendimento diferente, em quantidade de disponibilidade de estoque diferente. Então, se é N para N, essa relação aqui não serve. A gente tem que pensar numa entidade associativa aqui, certo? No mínimo, o que eu tenho que ter nessa entidade? Né? No mínimo, a gente já viu isso anteriormente. As duas chaves estrangeiras aqui, ó, de produto e de estoque. Então eu vou criar aqui essa chave estrangeira, tá? ID produto e ID estoque. Então o foco dessa questão, né, por mais que ela tenha se desdobrado em vários detalhes nesse diagrama de entidade de relacionamento, o foco dessa questão era a gente entender a necessidade da entidade associativa, tá? Mas serviu de exemplo também para a gente ver uma maneira mais correta de cadastrar endereço, certo? Talvez você pode estar questionando, mas o CEP, né? Ele está mais, ele pertence ao endereço, não é uma coisa externa, né? Às vezes quando eu digito o CEP ele já não pega a cidade e estado. Sim, isso aí é nível do programa lá, você vai fazer linkar de alguma forma, usar uma API para ligar no site dos Correios ou alguma outra forma que quando você digitar, automaticamente vai relacionar aquele endereço a uma cidade e consequentemente a um estado, né? Mas isso vai ser feito a nível de software e no banco de dados vai ser armazenado apenas o ID da cidade dentro do endereço, certo? E como eu disse, está implícito aqui a chave estrangeira. Só deixei explícito essas chaves estrangeiras pelo fato de ser uma entidade associativa que a gente precisa dar um maior foco. Então seria isso, obrigado e até o próximo vídeo.